E olha, marco temporal está sendo discutido, a gente tem falado há semanas aqui no Agricultura BR, recebemos vários entrevistados nessa segunda, terça-feira aqui no Agricultura BR, passaram por aqui o presidente da Federação da Agricultura do Mato Grosso, participaram também ao vivo o Aldo Rebelo, que é o relator do Código Florestal Brasileiro, a advogada Luana Ruiz, e hoje eu converso com o Rodinei Candeia ao vivo, ele que é procurador do Rio Grande do Sul, a respeito desta questão. Rodinei, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E hoje é um cenário de muita expectativa. Eu tenho conversado com produtores rurais que estão acompanhando o caso, muita gente temerosa e com medo de algum tipo de revide do STF sobre a classe produtora, sobre proprietários de terra no país. Qual que é a sua avaliação do momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. A gente está muito preocupado, eu tenho alertado sobre essa questão do Supremo, porque o próprio julgamento do marco temporal lá do caso Raposo da Serra do Sol nunca foi, se deixou ele se consolidar, né? Houve sempre uma resistência por parte das ONGs, do Ministério Público Federal e por parte também dos julgadores. E agora o ministro Fachin achou no direito de propor a revogação do entendimento do próprio Supremo, que foi obtido após um longo e desgastante processo lá do Raposa Serra do Sol. Rodinei, olha só, nós temos aí essa decisão, mas nós tivemos outras também, até antes, né, do caso Raposa Serra do Sol, se eu não estou enganado, a súmula de número 690, que falava sobre algo, uma decisão semelhante do próprio Supremo Tribunal Federal. Em relação ao que se traz hoje, né, nesse debate, no entendimento do senhor, é uma discussão jurídica ou é uma discussão política ou até ideológica? Não, é uma discussão abertamente política, a súmula 650, né? Que já havia esse entendimento. E não há nenhuma novidade na própria Constituição de 88. Todas as constituições, desde a época do Alvará Régio, Constituição da República, a Lei de Terras de 1850, as constituições de 34, 37 e 46, todas diziam o seguinte: para que haja demarcação, tem que respeitar a posse dos indígenas onde eles estão. Nunca se pretendeu, de modo algum, viabilizar a demarcação de áreas que os indígenas não estavam, muito menos áreas onde já há propriedade consolidada. Eu estou aqui hoje num movimento grande dos produtores, centralizado em Mato Castelhano e reunindo os produtores em toda a região norte do Rio Grande do Sul. Aqui em Mato Castelhano, as matrículas elas têm 120, 130 anos. Não tem nenhum indígena aqui. Por exemplo, aqui alegam que há um cemitério indígena. Este cemitério começou na Revolução Federalista de 93, onde foi enterrado um morto naquele combate. Então, assim, há uma manipulação grosseira de todos esses dados para justificar uma reviravolta total no próprio entendimento do que é o direito de propriedade no Brasil. E essa manipulação está sendo feita. Houve essa discussão também por ocasião da Constituinte de 88. E lá na Constituinte, essa posição foi vencida. Essa posição de que os índios têm direitos originários e imemoriais e que tem que garantir a demarcação para eles a qualquer custo, porque eles eram dono do Brasil. Isso foi vencido. Né? Os próprios parlamentares da época, como Nelson Jobim, diziam: não, o nosso entendimento vigorou de que aquelas terras que os índios estão ocupando legitimamente, tradicionalmente, têm que ser demarcadas. O que o Fachin está propondo agora é uma revisão total nisso, e é uma própria revisão na própria Constituição. Rodinei, em relação, estou recebendo aqui, eu estou, enquanto converso contigo, estou falando com alguns telespectadores que participam ao vivo do programa, estão acompanhando a gente em várias partes do país, e aqui eu quero destacar a participação do Renato, ele está participando aqui de Cascavel, no estado do Paraná, ele faz uma pergunta muito simples: o que eu faço caso caia o marco temporal e minha terra tenha algum tipo de problema? Essa é a nossa preocupação aqui. Nós temos que nos mobilizar, e por isso todo o norte do Rio Grande do Sul está mobilizado. Nós temos que nos mobilizar agora.
Nós temos que mobilizar todas as nossas entidades, fazer participar desse processo, os estados também, quando o Estado do Mato Grosso do Sul está participando do processo, lá onde está sendo feita essa discussão, nós temos que mobilizar a classe política e nós temos que fazer com que esse entendimento do Fachin não prevaleça. E, em paralelo, nós temos que lutar pela aprovação do projeto de lei 490, que insere na legislação os entendimentos do Supremo, no caso Raposo Serra do Sol, ou seja, o marco temporal e as 19 condicionantes. Caso isso não vigore, nós sejamos vencidos nessa matéria, nós temos que, em cada processo, lutar para que não se consolide essa autorização para que se tome a propriedade dos outros sem qualquer tipo de indenização e sem o menor fundamento jurídico. O Fachin diz o seguinte, que os direitos dos indígenas são direitos inalienáveis, cláusulas pétreas são direitos fundamentais. É mentira, não é. Os direitos fundamentais estão escritos lá no artigo 5º. E um dos direitos que está no artigo 5º da Constituição do Brasil é o direito de propriedade. Isso é estruturante na nação brasileira. Hoje é a propriedade desses pequenos produtores. Amanhã será a nossa. O que se está tentando fazer é uma revolução socialista através do Supremo e que não está autorizado pelo nosso modelo de Estado. Rodinei, para encerrar a nossa entrevista, eu vou fazer uma pergunta agora, que é meio diferente, mas eu vou usar o que eu sei, e o que eu não sei principalmente. Eu sou jornalista e economista, então não sou advogado, nunca estudei direito. Existe alguma questão na Constituição brasileira ou qualquer documento anterior que diga que há entre a formação dessa população algum povo que por questão étnica ou racial é superior a outro? Não, de modo algum, de modo algum. Né? Nós, primeiro que o que estabelece o que é o Brasil não é a própria Constituição. Então não adianta você querer estabelecer direitos anteriores à Constituição. Se você usa a Constituição quando te interessa e não quer usar quando não interessa, não vale. Ou vale ou não vale. Então, assim, vale a nossa Constituição, vale o nosso modelo de direito, vale a nossa estrutura e não vale essa sobreposição. Quer dizer, só porque alegadamente são indígenas, podem invadir, podem causar violência, podem tomar propriedade dos outros. E os demais não podem nem se defender, nem nada. Não, eu acho que o Fachin tem que voltar a fazer com que o judiciário, com que o Estado brasileiro seja um pacificador dessa questão. E o entendimento, no caso Raposa Serra do Sol, ele sim foi uma situação de garantir a segurança jurídica. E outra coisa que se tem que ter consciência é que se está tratando da vida das pessoas e não de direitos. Aqui no Rio Grande do Sul serão atingidos mais de 100 mil hectares e quase 4 mil famílias de pequenos produtores, gente com 15, com 20 hectares. Então não é possível que pessoas que estão com suas famílias há mais de 100 anos nas suas propriedades, sem que tenham tirado índio de ninguém, compraram legitimamente as áreas ou do Estado ou compraram depois de quem era proprietário, sejam tirados agora com uma construção teórica que só agrada a quem tem esse pensamento totalitário. Rodinei Candeia, eu agradeço a sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, e espero que na próxima vez que a gente venha falar, conversar, seja para comentar uma decisão equilibrada e que respeite ali a todos os povos do Brasil, que respeite o direito de cada um, sendo ele indígena, branco, negro ou qualquer outra etnia que tenha, ou raça que tenha no Brasil. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Fabiano, hoje são as pequenas propriedades, amanhã podem ser nossas casas. É isso que está em jogo e que nós temos que levar em conta nessa posição. Muito obrigado pelo espaço, conte sempre comigo, espero que na próxima vez também nós tratemos de uma situação de segurança jurídica para todo mundo.